Fala galera, beleza? Vitor aqui. Deixa eu te perguntar, você sabe qual que é a diferença de um júnior e um sênior? Já pensou como é que um júnior e um sênior responderiam a mesma pergunta, se tem alguma diferença entre os dois? Então, eu e o Lucas a gente se reuniu para te tirar essa dúvida e para responder algumas outras dúvidas de vocês lá no Instagram. Então fica aí com o vídeo, é um bate-papo super descontraído e bacana, eu tenho certeza que vai te ajudar muito, demorou? Então bora! Como iniciou os estudos para os dois? Então, quem mandou ela foi o Fred. Fed, Federal Reserve. Como eu iniciei os estudos? Sim, como se iniciou os estudos? Eu iniciei os estudos através do Access. Eu não tinha internet no computador, tinha um pacote Microsoft Office, vinha com Access, que vinha base de dados, uma tabela, e tinha o Visual Basic dentro dele, o VB6. E aí meu pai tinha comprado um livro lá, comecei a ler e ele estava mexendo numa tabela do Access, eu me interessei, comecei a aprender. E aí eu comecei pelo VB6 daí, por conta do Access. Curiosidade, digamos assim, de mexer num computador sem internet. Nossa, VB6 e Axis é antigo, hein? E cara, velho. eu acho que era assim, se tu tinha um computador, não tinha internet e tu era curioso, não tinha outra saída, tá ligado? Tu ia acabar Sim. encontrando alguma coisa ali dentro do computador. Sim. Eu comecei programando para Minecraft, na verdade, com um curso de Java da Udemy. E porque eu tava curioso também para saber como é que funcionavam os plugins e mods do Minecraft, que era uma coisa que eu tava mexendo, jogando pra caramba na época. E a partir daí encontrei um curso e comecei a estudar, sem nem saber muito sobre a área, sem saber muito sobre nada, só foi. Não era pra ficar rico em 6 meses. Não era para receber 5 mil em 6 meses. O Gabi Teis mandou aqui, você é inseguro? Eu não me acho inseguro. E isso é uma coisa importante de você saber onde você tá, né? Porque pelo tanto de coisa que eu já fiz, pelo caminho que eu trilhei, eu não vejo motivos para me sentir inseguro com as minhas competências técnicas e skills e soft skills, né? Mas no início eu me sentia muito inseguro porque eu não sabia muito bem o que eu estava fazendo, eu não tinha tanta experiência, não tinha tanta bagagem. Mas mesmo hoje eu não me sentindo inseguro 99% do tempo, é super comum se ter alguma task que te faça ter um pouco de medo, ter um pouco de anseio de resolver, porque apesar da gente saber onde a gente está, de a gente ter noção das nossas competências, a programação é um oceano de informação, um oceano de desafios, e é impossível a gente se sentir seguro em tudo. Mas no geral eu me considero uma pessoa bem segura com o que eu faço. Boa. Vamos lá, você é inseguro. Não, eu também não sou muito inseguro, embora tenha situações. Eu já passei por síndrome de impostor e eu sou tipo assim, digamos, não é uma questão de ansiedade, mas é de tentar prever o que pode acontecer. Então, mas não é uma questão de segurança. Talvez isso faça controlar a minha insegurança. Porque sempre quando eu vejo um problema, eu penso assim, qual que é o pior que pode acontecer? Tá, e se eu não resolver essa tarefa, qual que é o pior que pode acontecer? Sim. Sei lá, algum colega meu ter que vir me ajudar para entregar. Ok, se eu fizer isso várias vezes, claro, talvez possa ser demitido. Mas dificilmente tu vai ser demitido porque tu não entregou uma tarefa. Então, em termos de tarefas, eu já não sou mais inseguro, né? Isso já aprendi, digamos assim, já passei tantas vezes por aquilo. Então, eu acho que não, acho que eu não sou inseguro, não. Mas síndrome do impostor já me deu umas 2 vezes. Sim. Eu já tive também uma vez, foi até recente, mas é importante a gente manter a cabeça no lugar e saber, né, e ter uma reflexão sobre a gente estar no lugar que a gente está, porque a gente merece estar aqui, né? Exato. Então, Praticar uma gratidão. sim, sim, com certeza. Eu acho interessante essa visão que você passou de pensar no pior que pode acontecer, porque por mais que isso seja uma coisa um pouco que te deixa um pouco ansioso, é uma skill super importante, né? Uma visão super importante de ter para fazer release, para fazer um código sustentável.
ainda mais você que trabalha numa empresa imensa que atende milhões de usuários. E é uma visão que me falta muitas vezes. Eu acho que pela própria falta de experiência, pela própria falta daquela malícia, eu tenho um pouco de falta dessa skill. Uhum. Tu é um cara que gosta de ler livro, tem que ler sobre estoicismo, tu já viu? Já leu alguma Estoicismo? coisa? Eu nunca li, mas eu quero ler sobre. Quero ler aquele livro Estoicos, inclusive, qual que é o nome do Sêneca? É, Cartas cartas. para um Estoico. Isso. Que lá é bom. Curtindo o bate-papo até agora? Tá gostando das respostas? Se você tiver, deixa seu like, se inscreve no canal. Não te custa nada e ajuda muito a gente aqui. Demorou? E só te avisando, a minha câmera morreu por uns minutos. Então vocês vão ficar só com a imagem do Lucas, mas eu vou estar ainda lá de fundo falando. Daqui a pouco eu volto. Eu acho que o networking, primeira coisa é entender que é um caminho de duas vias. Então, por exemplo, tem duas formas que tu pode fazer networking, na verdade. Um é caminho de duas vias, que é tipo assim, eu tenho alguma coisa e tu tem alguma coisa. Né? E a gente se troca. Daí pode ser conhecimento por conhecimento, pode ser eu tenho um problema, tu tem a solução, e aí tu tá, sei lá, procurando um problema para resolver, então eu te troquei porque eu te dei um problema para resolver. E aí tu começa a firmar, tu cria o teu network assim, né? Porque daí tu cria uma conexão com alguém e dessa forma esse alguém vai depois falar de ti pra outra pessoa, porque tu causou um impacto na vida daquela pessoa. Então essa seria uma forma, né? E não simplesmente adicionar no LinkedIn, no Twitter e curtir e fazer coisa assim. Não, tu tem que vir mais pra vida real mesmo. E a segunda forma é que poucos fazem, digamos assim, é subestimada, é tu ser a ponte. Por exemplo, o Vitor tem um problema, o João tem uma solução e eu vou lá e apresento o Vitor pro João. Eu criei um networking e eu fortaleci o meu network com os dois, porque no momento que eu fui a ponte, eu também ajudei naquele relacionamento e aí a construir aquela rede. E isso fortalece muito também mais. Fortalece às vezes até bem mais do que eu e tu. Eu, o Vitor e o Lucas. Mas quando a terceira pessoa nos apresenta essa pessoa e dá certo, dá o match, digamos, essa pessoa também ganha pontos, digamos assim, na Sim. rede. Não, pra mim, você falou tudo que tinha pra falar. O que eu não, sobre como fazer um bom network, eu acho que é isso. Mas o que eu acrescentaria seria como que você consegue ter alguma coisa para apresentar para outra pessoa, né? E uma forma de você fazer isso é gerando o seu valor, né? E você gera seu valor através, por exemplo, no LinkedIn, uma forma que você pode fazer é conectar com a pessoa, mas uma coisa interessante que você pode fazer é começar a postar conteúdo no LinkedIn. Isso você gera seu valor para gerar networking. Então, encontrar formas de fazer com que a relação seja menos unilateral e cada vez mais se aproximar de um meio termo. Porque é muito... É chato você ficar procurando alguém ou alguém te procurar e só você tem para oferecer ou só a pessoa tem para oferecer. Acaba sendo uma relação de sanguessuga, né? Então, eu acho que você Sim. falou tudo que tinha para falar. Não sei se isso aqui é clean code, é realmente relevante ou é só uma forma de deixar o código bonito? Tu já Eu já leu li clean code? alguns bons capítulos de Clean Code e eu tenho uma opinião um pouco adversa sobre esses livros antigos, esses livros de 2010 para trás. Porque por mais que tenha muita coisa importante lá dentro, uns 50% do conteúdo já está ultrapassado e é difícil usar no dia a dia de hoje, no dia a dia. Então, sobre o Clean Code especificamente, ele serve em muitas partes para deixar o código mais organizado, para deixar um código mais mantenível, mas se você não tiver o discernimento para saber o que é bom ou ruim de usar dentro de um código, você vai acabar gerando um código mais bagunçado e mais antigo do que o que seria um código bom, digamos assim. Eu nunca li o livro Clean Code de início ao fim. E eu comecei a programar antes de 2010. Mas eu também já peguei muito projeto que tu não precisaria nem ter lido o livro Clean Code para ver que o projeto era muito porco. Então, eu acho que no fim volta sempre para aquela premissa que é tipo, um ser humano vai ler o teu código.
E o Sim. teu código ele tem que ser o mais claro possível. Uhum. E então eu acho basicamente é isso, entendeu? Às vezes a gente quer ser inteligente e escrever algo mega performático e deixa de lado o fator principal, que é a maioria dos bugs que a gente vai acabar corrigindo é por conta de mau entendimento do código. Sim. Quem escreveu o bug foi um programador, e o programador escreveu o bug porque ele não Uhum. sabia o que estava fazendo e o Sim. código estar feio ou mal estruturado pode ter ajudado muito nisso, né? Então, eu acho que é isso. E saber quando usar também é importante, né? Se tu trabalha num sistema de logs, de métricas, sei lá, tu tá desenvolvendo lá o back-end do Google Analytics lá, que, sei lá, tu tem que tratar 1 milhão Uhum. de requisição de Uhum. dados lá por milissegundos, Minuto, sei lá né? quanto que eles devem... Aí o cara, não, o clean code aqui, né? Não, daí talvez algumas coisas tu vai deixar de lado mesmo. Sim. Porque daí a performance vai ser mais importante, né? Sim, e, isso é extremamente importante, saber quando usar, né? E quando é o momento certo de aplicar, de escolher entre otimização e memória e performance, é importante ter esse discernimento. Num projeto que você está fazendo aí, pessoal, por exemplo, implementar as práticas perfeitas do Clean Code não vai fazer diferença nenhuma. Mas um projeto real que tem milhões e milhões de usuários, vai, você vai ter que ter o discernimento do que, não, do que usar e do que não usar. Esse que é legal. O Fabrício Cagnoni, inclusive eu estudei com ele na faculdade, ele perguntou um conselho de cada para quem está começando. Conselho, Lucas, o que você falaria? Um conselho: use filtro solar. Tu é muito novo pra... Um conselho pra quem tá começando é mais fácil tu descobrir o que tu não gosta do que descobrir o que tu gosta. Eu Uhum. acho que seria isso. Então, eu acho que hoje em dia a gente fica muito tempo. A gente não, né? Quem tá entrando na área, Uhum. ser mais específico, quem ainda não tá na área, fica muito tempo se perguntando: será que é isso que eu quero? Será que é essa stack? Será que é essa linguagem? Uhum. E não faz, tá ligado? Então vai lá e faz. Sim. Faz algo, cria algo. E se tu não gostar, vai pra outra coisa. O conhecimento tu vai Sim. levar adiante, né? Uhum. E é importante aproveitar o momento do início, que você pode se dar esses luxos de trocar, que você não tem um conhecimento tão consolidado, você não está perdendo nada de trocar de uma linguagem para outra, principalmente bem no inicinho. E é bacana você, sabe, se você não gostar de uma coisa, você pode trocar, você tem várias opções. E o conselho que eu dou vai bem nesse ponto, mas depois do momento que você achou que você gosta, que você achou uma coisa que você gosta, que é você focar naquilo que você se encontrou. Então, se você não gostou de JavaScript, por exemplo, e migrou para o Java, e gostou do Java, não tenta migrar para o Python, por exemplo, porque você pode gostar mais do Python. Foca no Java, cara. Você já achou uma coisa que você curte, que você encontrou, e se você ficar nesse mindset de ficar sempre querendo achar uma coisa nova, você vai acabar não aprendendo nada. Então, e vai te atrasar muito para entrar de fato na área. O Thales mandou aqui o que almeja alcançar. A pergunta era como você chegou até aí, o que eu almejo alcançar, mas a gente já falou como a gente chegou até aqui, né? Sim, sim. O que eu almejo alcançar? Porra, essa é difícil, cara. Essa tem uma filosofia estoica por trás aí. Essa é pra te ver depois o vídeo daqui a 10 anos e olhar. Nossa, olha que bobagem que eu falei. É, você com 50 anos lá programando, ó, deixa eu ver o vídeo que eu fiz. Não, porra, tá 20 anos indo me ter 50, né? Tá vendo? Tá chegando, tá chegando. Cara, eu não penso tanto na frente assim. Então, o que eu almejo alcançar daqui 5 ou Aonde 10 você se anos? vê daqui a 5 anos? Que é as perguntas de entrevista de emprego. Nó, Nunca essa aí eu te... tenho pavor dessa. Nunca me fizeram essa, graças a Deus. Me vejo no teu lugar, fazendo pergunta idiota pra alguém, entrevistando. Deixa como recruiter.
Cara, o que eu almejo alcançar? Eu não defino, eu não costumo definir essas metas tão longas. Eu acho que elas são boas, mas se você não tiver o foco no agora, você acaba se perdendo no meio do caminho. Então, o que eu almejo alcançar agora, sem muito pra frente, é conseguir subir é conseguir aprender mais coisas, aplicar e conseguir aplicar meu conhecimento numa escala um pouco maior do que eu estou aplicando hoje e, e conseguir entrar na faculdade e terminar meu curso. Então, são essas minhas metas para agora. E não penso muito daqui 5 ou 10 anos. E você? Eu almejo não me acomodar. O meu maior medo é o que eu fique acomodado. Sim, Então, gosto disso. é descobrir algo que eu continue querendo crescer. Porque daí eu acho que quando a gente para de querer isso, a gente começa a definhar, tá ligado? Então, Sim, almejando isso, eu já tô feliz já. sim. Com querendo buscar. E na nossa área é muito bom de fazer isso, porque é impossível você saber tudo, né? Sim. Então, As se coisas você tiver sempre um pouquinho mudam. de vontade, você não se acomoda. É. O Bruno X Underline Alves mandou pra gente: o que fazer para não se sentir sozinho nesse mundo da programação? O que você faz, Lucas? Eu compartilho o vídeo no YouTube. É, eu acho que é isso, cara. E antes disso eu dava palestra. Aham. Eu submetia palestra, já palestrei da ITDC. Uhum. E era isso, era em eventos e descobrir pessoas que têm os mesmos interesses, assim, para criar um projeto junto, Uhum. fazer networking e criar algo junto. Ah, então, basicamente isso. Acho que hoje em dia a oportunidade é o que não falta, né? No Sim. digital dá pra te participar numa comunidade do Discord e tal. Mas eu confesso que eu Uhum. sinto falta de eventos, era legal. Ir em eventos Sim. e tal. E tu? Eu concordo demais. E com o digital ficou muito fácil também você se ficar sozinho, né? É muito fácil você sair da solidão, mas é muito fácil você ficar na solidão também, Também. se você não encontrar as fontes certas. Mas isso que a gente está fazendo agora de compartilhar um pouco o conhecimento através de perguntas, de vídeos, é uma forma que imagino que a gente tem encontrado, né? De sair um pouco dessa bolha de só programar. E em eventos, eu adoro em eventos, já fui em alguns. Em meetups, que são um pouco em menor escala do que eventos maiores, né? Mas que são bem interessantes. Comunidade no Discord, fórum na internet. Tem um milhão de formas de fazer seu networking, assim, digamos assim, né? Como estudar e evoluir na tecnologia? Lucas MV mandou. Lucas MV. O que, cara, Como a forma que estudar eu e evoluir. estudo hoje, principalmente, é definindo um objetivo, né? Então, definindo o que é que eu vou estudar. Não adianta só abrir na internet e falar assim, tópicos para estudar. Eu defino uma coisa que vai resolver um problema que eu estou tendo. Então, eu estudo hoje muito sobre demanda, né? Uma coisa que quando a gente aprende mais da base, a gente começa a fazer é estudar sobre demanda. Então, eu vejo um problema e falo assim, deixa eu estudar como é que eu vou resolver ele. E eu normalmente vejo algum tutorial, algum fórum, alguma coisa, né, alguma coisa nesse sentido. E a primeira coisa que eu faço é copiar o projeto tutorial. Normalmente vai ser o que vai acontecer. E depois disso, eu tento pensar em uma ideia para juntar esse conhecimento que eu acabei de adquirir com o conhecimento que eu já tinha. Então, eu faço um projeto, ou eu aproveito um projeto antigo que eu fiz e implemento esse novo conhecimento. Porque você vai conseguir misturar a teoria que você viu no tutorial e na cópia do projeto com uma prática um pouco mais efetiva, que você vai fazer um projeto sem alguém te auxiliando, né? E você vai saber se ficou bom ou ruim pelo seu discernimento do que você tem feito. Então, acho que é essa forma que eu encontrei estudar e tem funcionado muito para mim. E pra mim, eu sempre tive um side project. Eu sempre, em paralelo com a empresa, eu começava um projeto pessoal e, sei lá, já foi sites, aplicativos, do próprio YouTube. Então eu sempre tenho um projeto em Uhum, paralelo e aí isso faz eu estudar uhum, um pouco além, digamos assim, do que eu vejo lá na empresa. Mas uma coisa até que muitas pessoas
perguntam é, vocês estudam no período da empresa? Tipo, enquanto tu tá na empresa, tu estuda? E, cara, pra mim isso é meio... É óbvio, tipo, isso, claro, eu Sim, estudo... sim. Quando eu tenho um problema na empresa pra resolver, eu estudo Uhum, no tempo que eu tô sendo sim. pago para aquilo, né? Porque buscar uma solução ah, também é parte do teu trabalho, né? Então, por isso que às Uhum, vezes também uma forma de evoluir na tecnologia é tu se colocar em projetos desafiadores que sim. vão te possibilitar estudar durante o trabalho também. E uma coisa importante é que muito fácil, é muito fácil resumir a programação como você é um cara que digita código. Mas quando na Uhum. verdade o nosso valor está muito menos em digitar código, está muito mais em encontrar soluções, né? Então, e estudar as tecnologias é parte desse valor que a gente tem, né? Sim. Paulo 9, qual foi a situação que quase lhe fez realmente desistir da área? Tu já quase desistiu da área nesses 2 anos que tu tá É, trabalhando? quase 2 anos, quase 3 agora. Cara, eu não tive. Eu acho que eu não tive uma situação que eu quase desisti da área. Tiveram situações que eu quase quis mudar de tecnologia ou mudar de empresa, mas da área no todo, não, acho que nunca chegou a passar pela minha cabeça. Eu acho que eu já pensei em desistir 2 vezes e foi quando eu empreendi. Quando eu Uhum, comecei a empreender, me distanciei do código e depois fiquei no meio do caminho, digamos. Eu cheguei a ficar 2 anos afastado do código. Antes de vir para cá, de 2015 a 2017, eu programei bem pouco, muito pouco. uhum, E, e aí em 2017 eu até comecei a trabalhar com business development de uma empresa. Então eu fui contratado para ser business development, aham, que é desenvolver novos produtos para a empresa, mas sem programação. E então naquele momento era quase assim um rumo que eu poderia ter tomado e desistido da área sim, de programação. Mas acabei voltando, né? Ia como andar de bicicleta. 2 anos longe. E sim, em tipo 8 meses eu comecei a aplicar para empresa no exterior, aqui na Holanda e vim para cá. Então, uhum, isso é legal também na nossa área, cara. É uma skill que tu leva pra vida, assim. As coisas mudam, a gente fala assim, a tecnologia muda muito, mas não muda tanto a base, sabe? sim, Então, se tu desistir dá um tempo depois, o cara consegue voltar, sabe? uhum, sim. E você vê aí, a grade de uma faculdade de 2005, 2006, provavelmente não vai ser tão diferente da grade de uma faculdade de hoje, ou de uma faculdade daqui a 10 anos. Vai mudar uma matéria adicional de web design, de programação back-end, mas dificilmente É, o core ali do curso vai mudar. enquanto o computador quântico não for uma coisa que tu tem na tua, na tua mesa aí, É, provavelmente a estrutura toda é igual. sim, A gente evoluiu bastante, mas não foi tanto assim, sim, sim, em termos de arquitetura, né? sim. Ahn, E vai demorar uns bons anos para realmente ter uma mudança significativa, sim, né? sim, daí quando vir, eu acho que se vier, daí a gente vai ter que começar a repensar tudo que a gente tem de criptografia. Porque daí com o Sim, computador quântico tu vai quebrar as criptografias muito rápido, então vai surgir novas. Aí vai começar a surgir. Daí sim, daí muda tudo, tá ligado? Daí sim, talvez, daí a grade de uma faculdade mudaria. Mas até sim. lá, as E coisas quando não chegar mudam. lá, tire seu dinheiro de criptomoeda, galera. Criptografia vai ser quebrada. Não é o futuro, não, mas daí o cara vai lançar lá o Bitcoin quântico. Nossa. Daí a galera vai vender curso quântico de Bitcoin. Arrasta pra cima Quântico. quântico. Você curtiu o estilo de vídeo? Quer ver mais? Pois é, lá no canal do Lucas a gente respondeu as outras perguntas e tá muito massa. Então se você não conhece o canal dele ou ainda não viu o vídeo dele, corre lá. Tá aqui no card e tem um botão aqui pra você ir pro canal dele em algum lugar. Fechou? Se você ainda não tá inscrito no canal, se inscreve, é muito importante e eu te vejo no próximo vídeo. Tamo junto.